CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo Cavaleiros do Numeé, trazido pelo Espírito Charles, através da mediunidade da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus. Mestre Jesus, socorra-nos, abençoando a nossa reunião, protegendo a nossa casa espírita e a nossa casa mental. Envolva-nos em tuas vibrações de amor, de paz, de esperança, de mansuetude. Permita ainda que os nossos benfeitores estejam ao nosso lado, o altivo com os espíritos guias da nossa casa de amor, além dos responsáveis pela obra que irá ser estudada, a irmã Ivone, o irmão Charles, que eles nos inspire e nos ajude. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Nós revimos aqui o estudo, vamos dar continuidade. Eu vou ler direto, porque nós já conversamos sobre isso. A bastarda de Sanesburg, mais feliz do que seu pupilo Antônio Thomas, o padre Tom, como era chamado, Rômulo del Ambrosini, convencera Henri a retirar-se do antro de vícios, que era a taverna do mestre Félix. Quer dizer, ele não está dizendo que o padre era mais feliz do que o outro, ele foi mais feliz na empreitada de tirar o Henri da taverna, que o Henri de Numier estava se embebedando. E o outro padre foi até agredido. O Thomas, né? Então, mais feliz do que seu pupilo, Antônio Thomas, o padre Tom, como era chamado, Rômulo del Ambrosini, convencera Henri a retirar-se do antro de vícios que era a taverna do mestre Félix, pondo assim termo às libações de vinho e de cidra de que o jovem vinha abusando desde a manhã. Não fora, porém, sem ter chamado a si todo o cabedal de paciência de que era dotado, que o piedoso sacerdote conseguira praticar mais aquele ato de beneficência. Amparado pelos dois virtuosos amigos, a dizer banalidades e extravagâncias que causariam riso a quaisquer outros que não fossem aqueles dois corações serviçais, o cavaleiro de Numier deixou-se guiar para a própria residência, na quinta de sua propriedade, onde foi recebido por sua mãe, que passara o dia a desfazer-se em lágrimas.
piedosamente Rômulo, cujos conhecimentos sobre medicina eram avantajados, despiu, banhou com água fresca, ministrou-lhe medicamentos reacionários e fê-lo deitar-se a fim de repousar. Tom auxiliava-o em silêncio. Apenas seus grandes olhos azuis cinzentos rebrilhavam, por vezes com mais vigor, aclarados por gotas de lágrimas que jamais se desprendiam, e eram então como se fulgores de uma luz interior os iluminassem. Marie chorava e atendia às ordens do velho servidor do bem, enquanto o pai Arnaud, inativo e taciturno, resmungando pragas impressionantes, mantinha-se sentado diante da lareira, a tirar baforadas nervosas do cachimbo que nunca se apagava. De quando em vez, reagindo contra os cuidados que lhe dispensavam, o jovem Lumière punha-se de pé e bradava enraivecido: Sabias, meu padre, que já não sou um homem, mas um miserável vencido pela desgraça? O que ainda me anima a viver é o desejo de algum dia encontrá-los e embriagar-me no sangue maldito daqueles dois cúmplices. Julgaram que, por ser eu um provinciano, um aldeão elevado à honra militar pelo favor dos grandes, não reagiria contra o infame colasso que me desbaratou o lar? Oh, não possuem também sentimentos de honra os homens do campo? Não possuem coração para também amar suas esposas? E não se devotam porventura mais do que os fidalgos às suas famílias, por elas tudo o que têm de melhor sacrificando? Mas assim não pensam os senhores de castelos e palácios, e por isso jurei a mim mesmo lembrar-lhes tudo isso, através de uma desforra que ficará memorável nestas boas terras de Flandres. Aliciei, por enquanto, 250 jovens soldados, como eu. São valentes e destros, mas faltam cavalos. Com um pouco mais de recursos que arranjarei sozinho, arrastarei castelos e vilarejos, massacrarei fidalgos e incendiarei searas e messes. Enquanto o não fizer, não deixarei a cidra nem o vinho, meu padre. Mas só o vinho não me sacia. Preciso do sangue da vingança. É de sangue que eu preciso, ainda que seja o meu próprio sangue. Pois se os não puder matar, matar-me-ei a mim mesmo, para fugir à insuportável vergonha desta dor que me despedaça. Ó dor infame, dor da desonra e do opróbrio, por que te suporto assim? Pouco a pouco, no entanto, serenou e deixou-se cair exausto sobre o leito macio, carinhosamente amparado pelo desvelo de Rômulo e de Marie. Sono pesado seguiu-se, a respiração forte e ininterrupta atestava que o espírito atribulado encontrara tréguas para as angústias diárias durante algumas horas em que o corpo repousasse. Esse é o cavaleiro de Lumière. É o Henri, o mesmo capitão da fé. E quem o desonrou? Agora aquele que era aquele príncipe que fugiu com a Ruth Carolina, e agora ele foge de novo com Ruth Carolina, que é a nossa Berthe. Entendeu? Entendeu, Adilane? É a Berthe. E o padre Rômulo Del Ambrosini é o Carlos Felipe I. E o padre Antônio Thomas é o Felipe II. Entendeu, Tom? O pai e o filho novamente.
são padres, que são pai e filhos ali. Entendeu? Isso. Os dois vieram padres, tanto o pai como o Charles, lá da época. Entendeu? Não. O Tom veio para ele cuidar na igreja, ele cuidou, ele educou, ele evangelizou e formou ele padre. Entendeu? É como se fossem pai e filho novamente. Estou com cara de maluco aqui mesmo. Ó, vamos lá para trás. O que aconteceu lá atrás? A gente vai ver quem é Bert. Vocês vão ver que a mãe dela também se chamava Bert. Tá? 20 anos antes dos acontecimentos que acabamos de narrar, vivia na aldeia de Stannesburg uma jovem camponesa portadora de grande beleza e graça cativante. Chamava-se Berthe Fouché e contava somente 18 primaveras quando se iniciou o drama de sua vida. Loura, risonha e franzina, delicada de maneiras, dir-se-ia antes uma princesa que se ocultasse sob os trajes grosseiros do campo. E tão boa quanto honesta, vivia para o trabalho, amparando seu velho pai enfermo, e descuidada do futuro, a esperar os esponsais sem, todavia, resolver-se a aceitar as propostas que honrados mancebos da região depunham a seus pés. O castelo de Stannesburg, como sabemos, era habitado pelo barão Frederic, cuja esposa, Claire de Souvemille, fora cognominada Anjo dos Pobres pelos habitantes da região, graças às boas qualidades que exornavam o seu espírito. Berthe Fouché era protegida da baronesa Claire, que a empregara como sua roupeira em substituição a Marie Numier, que se retirara para sua herdade, ao passo que lhe confiava também mistérios finos, tais como confecções de renda, bordados e tapeçarias, tão apreciados em toda Flandres. Berthe adaptava-se aos delicados afazeres, educava-se no convívio de tão boa sociedade e servia sua senhora com atenções filiais, reconhecida pelos benefícios recebidos. A vida no castelo decorria serenamente para a jovem Fouché, quando, certo dia, mal entrara o verão, chegara a Stannesburg o jovem conde Renaud de Souvemille, irmão da baronesa, o qual não atingira ainda os seus 25 anos de idade, e era impetuoso e displicente, como conviria aos de sua classe. Renaud reparou, sem mais delongas, na suave graça que se irradiava da roupeira de sua irmã. O coração ardoroso pulsava-lhe com violência ao contemplá-la, rosa casta e gentil, baixando os grandes olhos azuis ao fulgor das ardências dos dele. Modesta, Berthe Fouché evitava-o, medindo a distância que ia da sua condição humilde à nobreza do conde, e não desejando encurtá-la à custa de um erro. Não obstante, Renaud, insípido no campo, deixou-se avassalar de singular paixão e entrou a assediar com insistência a humilde flor campestre, que lutava contra o amor e a sedução com quantas forças lhe permitiam a sua inexperiência de donzela simplória e as ânsias da mocidade, cheia de sonhos e arrebatadores desejos. Mas, em tão melindrosa e absorvente luta, um dos dois comparsas fatalmente seria vencido. Berthe, polo mais fraco, sucumbiu então ao assédio sedutor e bem cedo percebeu que o fruto dessa união pecaminosa estremecia-lhe no seio. Como
Como sempre, seguiram-se lágrimas em presença do sedutor, rogos, protestos, discussões que obtiveram como covarde arremate ou abandono da parte mais fraca pela mais forte. Renaud de Souvimille deixou o castelo subitamente, temendo censuras da irmã e vingança dos camponeses. Berthe Fouché, envergonhada, despediu-se da castelã, pretextando enfermidades na pessoa do pai. Mas a situação, tornando-se insustentável para ela, encheu-se de coragem e confessou ao genitor humildemente a falta praticada, esperando o castigo, prostrada a seus pés. O velho Fouché, porém, amava a filha. Preferiu compreender a perfídia do fidalgo e amparou a pobre abandonada. Alguns meses mais tarde, no entanto, Berthe Fouché morria ao dar à luz o fruto dos seus amores com o irmão de Claire, não obstante o desvelo com que a cercaram seu pai e o padre Rômulo, o qual, posto a par dos acontecimentos, cobrira com a sua proteção moral a infeliz ludibriada. Inteirada dos fatos pelo próprio Rômulo, a baronesa não negava auxílio à vítima do irmão, dispondo-se a remediar o mal quando possível, mas tudo em vão, porque Berthe morrera minada pelos desgostos do amor infeliz, deixando órfã a filha, cujos primeiros vagidos foram acalentados pela própria tia. Batizada dias depois com o nome de sua mãe, a criança fora imediatamente adotada pela piedade dessa mesma tia, Claire de Souvimille-Stenbourg, que a levara para o castelo radiante pela posse da filha que o céu lhe concedera. Está entendendo? Entretanto, a pequenina Berthe não possuía senão o nome de sua mãe, Fouché. Era preciso que a criança fosse legitimada pelo pai. A custo, Claire conseguira que seu irmão concedesse uma carta de permissão à filha para usar o seu nome, sem contudo legitimá-la, o que fez com que passasse a chamar-se Berthe de Souvimille. Mas, porque vivesse no castelo e lá se educasse, fora também chamada de Stannesburg, e finalmente era com esse ilustre título que se assinava. Mas dando-lhe o seu nome, Renaud não lhe concedera o título de condessa, e a criança, por conseguinte, nada mais era que uma bastarda agraciada com o favor do nome do pai. Os anos, porém, passaram. Berthe crescia, herdando a formosura singular de sua mãe e o gênio irrequieto do pai, o qual não chegou a conhecê-la por não ter jamais voltado a Stannesburg, uma vez que sucumbira em duelo, alguns poucos anos depois do nascimento da filha. O barão Frederic era o seu legítimo tutor, com plenos poderes sobre sua pessoa. A menina, portanto, recebia educação aprimorada, digna dos nomes que trazia, e ao lado da tia que a adorava, habituava-se também a uma grande ternura pelo filho desta, seu primo, Luís Frederic de Stannesburg. Por minha morte, meu filho, dizia a baronesa Claire a Luís, a fim de habituá-lo à ideia de chamá-lo à responsabilidade. Por minha morte serás o único amparo de nossa querida Berthe, visto que teu pai é-lhe hostil pelo seu nascimento irregular e não consente em conceder-lhe um dote para que se case bem. Meu irmão Renaud, seu pai, era pobre e displicente, não consegui dele um patrimônio para a filha. Protege-a, pois, e ama-a, que é do nosso sangue, e lhe devemos proteção. Defende-a da má vontade do barão, teu pai, que entende ser ela uma desonra para a nossa casa, visto que, sendo sua mãe filha de um modeleiro camponês, não houve matrimônio para o seu nascimento,
e por isso não podemos apresentá-la em nossa linhagem familiar. E se perceberes que existe em teu coração uma ternura mais ardente em seu favor, não conserve preconceitos, casa-te com ela na tua maioridade, não a deprimas com a mancebia, pois em suas veias corre meu sangue, e eu vos abençoarei do céu, onde confio poder estar depois de minha morte. Certa noite, porém, quando a menina Berthe contava os 10 anos de idade e Luís completava os 15, a baronesa Clary recolheu-se ao leito para o repouso da noite e despertou moribunda na manhã seguinte. Um mal agudo que não dera tempo de ser combatido pelo médico do castelo e a experiência de padre Rômulo afligiu-a durante 2 longos dias para arrebatá-la ao mundo no terceiro dia, desolando o coração dos filhos e enlutando toda a região de Stanisburgo. Mas antes de expirar, ainda teve tempo de dizer a Luís: ama tua prima, meu filho, e protege-a com dedicação, porque somente a ti ela terá porventura defensor depois de minha morte. E externando a mesma súplica ao marido inconsolável, rogando ao padre Rômulo velar pela educação da menina, expirou suavemente sob a bênção de agonia tranquila própria dos justos. Entendeu, né? Agora ficou bem claro. E um destino é traçado. Os dias que se seguiram foram profundamente desoladoras para a família de Stanisburgo. Inconsolável, o barão Frederic não se animava ao trabalho, nem procurava distrair-se a fim de suavizar a grande mágoa da viuvez que lhe oprimia o coração. Isolava-se em seus aposentos, não consentindo em receber nem mesmo o seu intendente para os entendimentos de praxe. E assim permitia livre curso ao desespero que ameaçava roubar-lhe até mesmo a razão, minando-lhe as boas funções do coração. O pequeno Luís e padre Rômulo eram os únicos que tinham entrado em seus aposentos, os quais em vão procuravam consolá-lo. Por sua vez, Luís Frederic, igualmente inconsolável pela ausência materna, já se ressentia de forte alteração na saúde, que nunca fora tranquilizadora, o que mais ainda torturava o coração do inconsolável pai. 3 meses depois, permanecendo inalterável a situação, fora aconselhado pelos facultativos de Bruges a procurar viajar a fim de distrair, deixando o castelo onde recordações queridas, mas também dolorosas, aglomeravam-se para agravar-lhe a saúde da morta querida. Frederic aqueceu, compreendendo que urgia proteger a saúde do filho e a si mesmo, beneficiando, porque com efeito se sentia exausto sob o choque emocional. Consultado pelo pai, que não desejava violentar a sua vontade, Luís aqueceu também, certo de retornar dentro em pouco a Stanisburgo, a fim de prosseguir na rotina que tão grata era ao seu coração. Mas ficara estabelecido pelo castelão que a pequena Berthe não os acompanharia. Luís protestou, declarando que sua mãe rogara a hora extrema proteção para a pobre órfã, acrescentando que se a prima não os acompanhasse, ele preferia ficar para fazer-lhe companhia, velando por ela. Frederic, porém, apresentara razões tão justas, impedindo a partida da menina com eles, que Luís acabara compreendendo que, com efeito, o pai estava com a razão. Esse Luís é o príncipe lá da Alemanha, que fugiu com ela lá. Berthe é uma menina, uma criança, caro Luís, e não convirá que se afadigue em viagens constantes como faremos de agora em diante, sobre o dorso de cavalos ou por estradas agrestes, presa dentro de uma carruagem, terminaria por adoecer e, quem sabe, talvez morrer, sem o trato conveniente de uma menina a uma menina. Ao demais,
necessita instruir-se e em viagens como se aplicaria aos estudos. Não, uma menina não poderá viajar em companhia de homens, e nós precisamos dessas viagens para a recuperação de nossa tão abalada saúde. Luís deu-se por vencido, embora não se considerasse definitivamente convencido. Luís deu-se por vencido, embora não se considerasse definitivamente convencido. Estava e não estava. O pai não gostava da menina, o velho não gostava do Luís. E a esposa que morreu, a Claire, era irmã Blandina. Luís ignorava que o pai já se entendera com seus primos de Survermilhe, que haviam acorrido ao castelo para os funerais da baronesa, sobre o arrendamento do castelo de Stanniburg, pois, encontrando-se enfermo, não desejava prolongar as lides do campo e pensava em retirar-se definitivamente daquela solidão, onde tudo lhe faltava ao faltar a esposa querida. Dentro, pois, de alguns dias mais, era passada a escritura de arrendamento das propriedades de Stanniburg pelos condes de Somerville, os quais passaram a ser os novos donos de Stanniburg, sem que Luís e sua prima o suspeitassem. À véspera, porém, de tal acontecimento, Padre Rômulo e Arnaud Lumière receberam mensagens cerimoniosas de parte do barão Frederic, escrita em pergaminho timbrado, convidando-os a uma visita urgente ao castelo para entendimentos importantes, acrescentadas da solicitação da presença de Marie Lumière, antiga governanta da baronesa Claire e ama de Luís, pessoa benquista pela nobre família. Maria de Lumière, Marie de Lumière é que é a irmã Blandina, tá? É Marie de Lumière que é a irmã Blandina. Está me confundindo, né, Diogo? Está querendo me confundir. Ó, Dama Blandina de Alembert com a camponesa Marie de Lumière, esposa de Arnaud, mãe de Henri, tá? Não fica aí resmungando no meu ouvido e me confundindo, não. Não, a Berthe é a Dona Ivone. A sua filha que deu o mesmo nome da mãe, Berthe. A gente não sabe quem é a mãe, ele não falou aqui, mas a filha é a mesma Ruth Carolina. Tá? Reunidos todos em certa sala íntima, o barão iniciou o pequeno discurso sob a surpresa dos circunstantes e a certa altura esclareceu: e tenho a honra de participar-vos que me retirarei dentro de alguns dias para a Alemanha, onde tenciono entregar-me a rigoroso tratamento médico, assim como meu pobre filho, com o qual residirei em um convento, onde meu irmão mais velho é o prior. Prior, né? O prior. Rômulo espantou-se e foi sinceramente admirado, que exclamou: que dizeis, senhor barão? Por que levar tão longe os vossos desgostos pela perda da senhora baronesa? E estas propriedades tão prósperas, vossos tributários habituados a verem em vossa pessoa mais que um senhor, por que, meu amigo? Acabo de resolver arrendar estas propriedades aos nossos primos de Souvemille, os quais, como sabeis, são amigos dos seus feudatários, como foi minha pobre Claire. Já não disponho de ânimo para as preocupações do campo, e a dor pela morte de minha mulher fustiga-me o coração
com uma saudade deprimente. Sinto que enlouquecerei se não procurar reagir de algum modo. Necessito da paz dos claustros. Quero meditar sobre Deus, preparar-me para a morte. E quem é esse? Quem é? Hein? Quem é ele? O Monsenhor de B é o Arnaud de Lumière, o pai de Henrique, viu? Esse também não estava lá no passado, não. Esse também não estava. Vamos lá. Seguiu-se pequeno interregno durante o qual os visitantes quedaram-se pensativos, após o que prosseguiu Frederic. De outro modo, venerável Padre, sei que sois um santo servo do Senhor, e por isso... Pois não sabeis então a verdade, Senhor Barão. Sou apenas um homem cujos ombros vergam ao peso de terríveis responsabilidades. E por isso, atrevo-me a solicitar vosso concurso para a solução de melindroso problema que me atribula soberanamente. Mandai, Senhor, e vosso servo obedecerá, se o pedido que vos dignardes fizer-lhe não for de encontro à voz da sua consciência. Como sabeis, venerável Padre, existe em nosso solar uma criança, filha de certa aldeã que foi nossa serva, e a quem a baronesa muito se afeiçoava. Recordo, meu senhor, a menina chama-se Berthe, como sua mãe. Fui eu que a batizei. É aluna de meu pupilo, o conde de Vermont, isto é, o padre Antônio Thomas, assim como vosso filho, Luís Frederic, e seu pai foi o conde Renaud de Souvemille, irmão da falecida senhora baronesa. O fidalgo deixou passar a impertinência da última frase e prosseguiu. Ao morrer, a baronesa pediu-me que protegesse essa criança, e os pedidos dos moribundos são sagrados e devem ser religiosamente atendidos. Quando são justos e razoáveis, como esse, e não prejudicam o próximo, sim, meu senhor, devem ser cumpridos. Se não me engano, a criança em questão foi reconhecida por seu pai e tem direitos ao nome, não é verdade? Não é bem verdade, meu venerável padre. Um reconhecimento oficial arrastaria muitas complicações para o conde, se acaso ele viesse a casar-se. Há, porém, um documento que autoriza a menina a usar o nome do pai, uma licença, e é só. Ela não foi herdeira do pai, visto que não era legitimada. Entretanto, pesa-me declarar que o pedido de minha pobre Claire não poderá ser obedecido integralmente, por enquanto. E foi por essa razão que resolvi solicitar vossa presença aqui, acompanhado dos bons servos no Mier, a fim de entrarmos em entendimentos. Os três visitantes fitaram curiosamente o fidalgo, que pareceu não compreender a emoção que provocava, e prosseguiu depois de sacudir o suposto pó da gravata de renda de Flandres, que trazia, e de agitar o lenço igualmente rendado, a fim de assoar enquanto nervosamente balançava a perna posta sobre o joelho da outra. Em razão do meu estado de saúde, que é precário, e dado que decidi residir em um convento de religiosos, não poderei levar nossa querida pupila, que além de ser uma menina, se encontra em época de educação, não podendo, portanto, seguir dois homens que não saberão tratá-la devidamente. Assim é, senhor barão.
Uma preceptora poderá acompanhar-vos, zelando pela menina. Um convento de freiras educadoras conviria muito à educação da pequena Bertie. Adveio Rômulo com sua franqueza, mas Frederico pareceu não ouvi-lo e continuou. Lembrei-me então de confiá-la temporariamente à vossa guarda e sob cuidados paternais dos vossos estimados servos no Mier, em quem inteiramente confio, os quais saberão conduzi-la com afetos em sua mansão, até o nosso possível retorno para fixarmos residência em nosso velho palácio de Bruges. Não pretendo mais residir nesta aldeia. Solicitado a opinar por um olhar e um sorriso de Frederic, Arnaud Lumière respondeu com um acento comovido, confuso ante a consideração de que se sentia algo. Ó, meu senhor, estamos às vossas ordens. E a menina de Souvermille será depósito sagrado em nossa casa, enquanto sua mulher se rejubilava, vendo-se solicitada pela tutela da linda criança, a quem já se habituara a estimar desde muito antes. Frederic de Stensburg continuou. Depositarei em vossas mãos quantia suficiente para o trato e a educação da menina, e daqui a um ano, se não me for possível reavê-la, a quantia será renovada. Rômulo aprovou com um sinal de cabeça pensativo, mas protestou. Não há necessidade de mesadas, senhor barão. Os Lumière possuem o suficiente para atender a menina e a mim. É meu dever manter a criança, e o farei, venerável padre. Clé censurar-me-ia se não o fizesse, pois seria injusto. Desejo que lhe sejam ministradas boa educação e maneiras sociais polidas, tais como minha pobre Clé sonhava dar-lhe. Padre Antônio saberá instruí-la sob vossas vistas, pois também vós sois aristocratas. Confio-a, portanto, ao vosso paternal cuidado. Se aceitardes o que solicito, partirei descuidado. Seguiram-se então os entendimentos finais com júbilo do casal Lumière, que se sentia honrado pela confiança de que se via alvo, e o compromisso assumido por padre Rômulo, que de imediato aquilatou da responsabilidade que lhe pesaria nos ombros daquele momento em diante. Razoável quantia foi-lhe entregue em moedas de ouro para o trato e educação da pequena Bertie, no período de um ano, e solenes promessas foram trocadas entre os 4 personagens. Rômulo, porém, exigiu do barão uma declaração de entrega da criança, assinada e timbrada com seu sinete, sendo prontamente atendido por este, que rematou a audiência com a seguinte solicitação. À véspera de nossa partida, vinde todos vós, a fim de levar-te nossa pupila. Certamente que, assim sendo, ela sentir-se-á protegida para se acomodar à ideia da separação que deverá enfrentar. Despediram-se com amabilidade. Frederic insistiu para que Rômulo pernoitasse no castelo, mas o digno sacerdote esquivou-se, alegando que não poderia faltar às aulas que ministrava aos jovens da região, ao lado do seu pupilo, o padre Tom. Muito bem. Semana que vem a gente vai ver quem é Bertie de Souvermille. Vamos ver quem é a menina. Ficou claro agora a história? Ficou? Por que eu li tão rápido? Você que está chegando pela primeira vez. Porque eu já tinha lido e nós explicamos tudo, bem devagarinho. E como paramos muito, ficou meio que entrecortado a história e a gente, para compreender bem, eu peguei a leitura de todos os capítulos. Fiz semana passada e essa. Você entendeu agora, Diogo? Você chegou a entender, Dilane? Então vamos rezar. Muito obrigado, Jesus querido, Jesus amado, pelo carinho, pela tua proteção. Obrigado ao altivo e aos espíritos guias da nossa casa, nossas irmãs queridas. Obrigado a Dona Ivone,
ao Charles, a todos vocês que aqui se fazem presente, o nosso Luiz de Narbonne e toda a família de La Chapelle. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa casa de amor. Que Deus abençoe o nosso amor, Lourdinha. O amor de Jesus, em nome do amor de Deus, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.